Vamos analisar aqui o capítulo 1177 de One Piece Furioso. Olha, antes de começar a análise desse capítulo, eu vou fazer um negócio diferente que normalmente eu não faço, que é: chat, o que vocês acharam desse capítulo? Eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu tenho coisas pra falar e eu quero, antes disso, entender como que foi a percepção, pelo menos, de parte do meu público. Então eu vou fazer uma enquete. O que eu descobri com a votação do meu chat é que 50% das pessoas que estão ao vivo aqui, a gente tem 100 pessoas aqui na Twitch, deve ter mais umas 50 pessoas na Kik. 50% das pessoas não leram One Piece e estão vendo aqui a análise. Isso, vivemos em uma sociedade apenas, e obrigado por me acompanharem. Mas depois disso, a gente teve 34% das pessoas que gostaram, 16% das pessoas acharam mais ou menos, e 7% das pessoas não gostaram. Vamos lá. O que eu achei desse capítulo? Eu achei que ele foi um capítulo estranho. Por que eu achei que ele foi um capítulo estranho? Porque... Vamos chegar lá. Vamos primeiro, né, passar as páginas aqui. A gente tem a mudança da perspectiva das crianças em relação ao que está acontecendo em Elbaf, né? Eles não valorizavam os guerreiros, agora eles estão valorizando os guerreiros, criança querendo ver violência. A gente tem aqui os gigantes lutando contra os outros gigantes. E vamos ser sinceros, né? Basicamente uma grande enrolação. Tudo isso aqui é uma grande enrolação. Porque são lutas que não têm propósito real algum, além de encher linguiça. Lembra que eu falei lá em Ilha dos Homens Peixe que 25% de todos os capítulos do arco eram encheção de linguiça? Então, acontece mesmo aqui. Por quê? Você pode falar, é um pouco de contextualização. Sim, é verdade. Mas essa contextualização aqui já foi reforçada em 2 outros capítulos. E agora a gente tá vendo um embate deles que não vai ter nenhuma consequência real de combate, né? É só tipo, olha só, eles dão uns golpes e acabou. É só pra mostrar que está acontecendo. Só que aí eu te pergunto, não tem coisas muito mais importantes nesse arco pra serem trabalhadas do que ver gigante random lutando contra gigante random? E nem são lutas, a gente não vê o desenvolvimento dessa luta, a gente não vê eles usando técnicas específicas e demonstrando o arco de personagem deles. É só... toma um golpe aqui. Ou seja, isso aqui é encheção de linguiça. Pura. E eu fiquei, cara, o Oda meteu metade do capítulo de encheção de linguiça. Onde nada acontece, nada anda, nada significa nada. Eu fiquei um pouco assustado com isso. Porque, fora assim, beleza, a primeira página vai. Mas depois, tudo que foi demonstrado nessas outras várias páginas aqui, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 páginas, basicamente, de combate inútil. Porque eles não falam nada demais. Não se desenvolve nada relevante. Você pode falar que a ambientação do Chopper é ok? E beleza. A parte da ambientação do Chopper vai ser mais relevante. E isso dava pra ser mais contido também. Cara, uma página de combate e uma página da ambientação do Chopper e o combate que envolve o Chopper já seria mais do que o suficiente. Porque qual que é a necessidade da gente ficar vendo isso? Você pode falar, não, a ação é bom, eu quero ver lutas em One Piece. Eu também quero. Só que isso aqui não é uma luta de verdade, o autor tá te enganando. Isso aqui são só flashes de alguns momentos que vão ser irrelevantes. Se isso aqui foi irrelevante, valeu, Daniel, tamo junto, obrigado pela raid. Tamo aqui analisando um capítulo de One Piece que foi muito estranho. Porque eles gastaram muito tempo à toa com uma coisa que não faz o mínimo de relevância pra história. E aí você fica se perguntando, pô, é realmente importante ver isso aqui? Isso aqui não poderia ter sido condensado em uma página de combate geral? Talvez uma página e meia? Porque, cara, a gente já entendeu tudo isso aqui, tá sendo repetido pela 5ª vez, essa mesma questão dos gigantes, ai que delícia, tá endemoniado, ah que delícia, cara. E tá repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Eu sou do time One Piece, tem que virar semanal. Mensal, eu aposto imagino. que o final vai ficar mais legal assim. E tipo o que houve com Jojo. Você tá dizendo mensal, eu imagino. Sim, eu concordo. As pessoas acham que vai demorar mais, a história vai ficar mais enrolada ou alongada, mas é mentira. Porque a habilidade de condensação gasta muito mais tempo para ser executada do que a habilidade de enrolação. Então você ter uma história mensal permite que ela seja muito mais rápida, na verdade. Porque você consegue organizar só os acontecimentos mais importantes, relevantes,
e interessantes da obra, então a obra vai se desenvolver muito mais rápido, sem a necessidade de botar 10 páginas de enrolação no capítulo. Entendeu? Então assim, eu fiquei muito incomodado com isso, porque eu senti que eu tava jogando meu tempo fora. Aí beleza. Fora isso, né, a gente vê a parte do Chopper, que tem alguma coisa de mais relevante, né? Que é, o Chopper vai lá dar uma porrada no demônio, aí isso tira o fantasminha e eles caem e eles voltam ao normal. Rapaziada, eu fiquei assim, quer dizer então que o grande Domi Reverse, a técnica mais assustadora de todas, que as pessoas fizeram 1001 teorias, não, o Luffy Nika e a Bonnie Nika vão ficar uma do lado do outro, e isso vai fazer com que a regra do jogo vai fazer com que eles voltem a ser normal, e aí, ou na verdade vai ter as rádios, o sistema de rádio dos Dendemushi, e vai usar as frequências pra coisar e tal. Um monte de teoria mirabolante para as duas soluções apresentadas pra gente na história serem: mata eles, até vai, você fica tipo, tá bom, foda-se. É muito sem graça, é muito, tipo, direto ao ponto, é muito a mesma coisa que sempre acontece. One Piece, todos os problemas se resolvem como? Dá um soco mais forte, acabou. É só isso. Aí, no momento que tem espaço para um monte de solução interessante, criativa, diferente, eles terem que usar a cabeça para resolver um problema em vez de força bruta, vai lá e mata. Ah, tá, foda-se. Aí agora, do nada, veio o Chopper, dá um tapa no cara e resolve a situação. Aí o nego vai falar, não, é o deus da floresta, sei quem tá, foda-se o deus da floresta. Primeiro que isso é um negócio que nunca foi relevante pro Chopper durante a história inteira. Em nenhum momento esse personagem foi trabalhado pra construir uma capacidade mágica diferenciada. Já começa por aí. O drama do Chopper sempre envolveu ele usar a cabeça pra resolver situações. Tudo bem que isso virou basicamente um Deus Ex Machina durante a história? Sim. Como é que chega lá em um ano, resolve tudo tirando medicina do cu? Pronto, tá resolvido. Igual o Usopp, tira estalinho do cu que faz bola de fogo, barco, caminhão, qualquer coisa que sai do estilingue do Usopp. Aí do nada ele me vem e faz isso aqui. E assim, suponha que toda a teoria que fizeram aqui pro Chopper tá certa. Primeiro, teoria de lore, lógica de lore não influencia em nada em escrita, já começa por aí. Segundo, mesmo estando certo, é uma solução chata. Se ficar assim, a gente não pode prever o futuro, né? Talvez o Oda vai usar isso aqui de uma forma mais criativa para fazer uma solução em grande escala, talvez. Mas a grande solução do grande momento da primeira aparição de Imu é mata os caras e o Chopper dá um tapa na cara dos demônios? É isso? Tipo, não teve nenhum raciocínio do Chopper. Não teve nele falando, pô, será que esses demônios é algo parecido com uma doença? Será que tem uma forma da gente resolver isso? Será que se isso é uma doença causada por uma Akuma no Mi, será que uma outra Akuma no Mi pode ter o remédio? Não teve nada. Ele mesmo se assustou, mas foda-se que ele mesmo se assustou. A solução é chata. Isso aqui é uma desculpa esfarrapada do autor pra fazer você aceitar uma solução tirada da bunda pra acabar com o arco porque ele tá sem tempo. Não, nem o ChatGPT ia fazer um negócio desse, cara. Se a explicação vier no próximo capítulo resolve, ficaria ruim. Não resolve, continua uma bosta, e além de continuar uma bosta, o problema não é, tem explicação ou não. Isso também é uma bosta? Também é uma bosta. Só que o negócio é, cara, que solução idiota! Que negócio chato! Porra, gente, pelo amor de Deus, eu tô toda semana aqui, fala, pô, não, o Oda, aqui ele fez isso aqui, mas depois ele fez isso aqui. Pô, legal. Pô, esse capítulo aqui foi muito bom, me diverti muito, olha só essa questão. E mesmo assim, nego me chamar hater. Cara, então me chame de hater nesse capítulo aqui, porque isso é uma bosta. Desculpa, alguém tem que falar a verdade.
Porra, isso aqui me decepcionou demais. Não, dessa vez alguém vai ter que falar, cara. Porque, não, e não é só essa parte em específico, tá? Não é só isso em específico. É uma junção de várias decisões ruins que estão enchendo o saco de muito tempo de Egghead pra cá, de um ano pra cá. A partir de um ano, o Oda começou a fazer tanta coisa que eu nunca imaginaria que ele faria em One Piece, cara. A grande o novo post-time skip tinha seus problemas? Tinha. Mas a partir de um ano, as coisas ficaram muito estranhas. E eu sei que o Oda sabe fazer melhor do que isso. Obviamente ele sabe fazer melhor do que isso. Só que é problema de tempo, beleza, ele tá acelerando a série e tal. Sim, eu imagino que seja, porque o Oda não desaprendeu a escrever One Piece do nada. Ele não desaprendeu a escrever One Piece do nada. Só que isso não muda o fato de que isso aqui é uma bosta. Você não tem nenhum tipo de resolução interessante pra situação. Você não trabalha com um drama real desses personagens, porque primeiro, foi tudo bucha, né? Não bucha no sentido de força, mas bucha no sentido de eles foram figurantes pra enrolar a história. Não houve nenhum momento relevante do drama deles terem virado esses demônios. No máximo que teve foi o Dory e o Brog, que ficaram do lado de fora da tela durante 90% do tempo, decidiram se matar e acabou, voltaram ao normal. Gente, isso não é uma boa escrita. Não é. O Oda não está conseguindo se organizar. Isso aqui não pode continuar assim, cara. Se continuar assim, o final de One Piece vai ser uma bosta. Então, infelizmente, isso aqui foi muito ruim. Não, assim, eu não vou debater o tema e tal, porque fã de One Piece sempre vai adorar qualquer coisa que o Oda faça. Mas, o Chopper God, né? Deus da floresta. Cara, e daí? E o que isso contribui pra essa cena? Aí o Oda vai tirar que, aí, parabéns, mais um deus na tripulação, né? Mais um deus na tripulação. Mais um iluminado, escolhido, caralho. Porra! Narras alerta. Pare de mamar as bolas do Oda na hora errada. Fanburro automaticamente. Gloob gloob com raiva. Quanta idiotice na fandom, Deus me livre. Cara, obrigado, Pedro. E assim, quando você começa a parar pra pensar tudo que isso aqui tá conectado, na forma que o arco foi desenvolvido, você começa a perceber que é uma grande farsa. Todos os cavaleiros reais e até Imu foram uma grande farsa nesse capítulo. Não existiu risco real em momento algum. Aí. O negócio é tão óbvio, mas tão óbvio, que é auto-evidente na obra. Fomos nós que ficamos fortes demais. Porque o Luffy virou Yonkou e a gente é pica também. Frank, como é que você ficou forte demais? Tu não fez nada a história inteira e do nada você tirou um upgrade da bunda por causa do Vegapunk no capítulo passado e sem esforço nenhum você conseguiu fazer um monte de coisa. E o Jinbei continuou, tá todo ferrado durante a história toda, coitado. A Nami teve uma forma legal de construir ela, foi uma das mais interessantes nesse sentido, com a adição dos Zeus, ela sempre usa a cabeça pra fazer as coisas, o que é bem legal. A Nami foi um dos melhores, não tem haki, mas dá um jeito. Mas o Chopper, mano, isso aqui é porque o Chopper tá sendo um inútil a história inteira. Ele é um inútil, um Deus Ex Machina que soluciona essa situação. Ele tá sendo inútil a história inteira. E aí vem o Oda e, bota ele aí, ele vai ser a chave pra resolver um problema muito relevante. Porra. Esse capítulo foi muito decepcionante, cara. Os Cavaleiros Sagrados foram apresentados e descartados no mesmo arco. Eles estão nível CP0. Eles foram apresentados e descartados. Narra-se um gigante endemoniado desse estivesse em Egghead e o Zoro tava laete agora, ia ser o ápice do poder, e por isso o Zoro tá segurando ele. Não entendi nada do que você falou. É só fingir que o último capítulo de One Piece foi quando o Kaido matou o Luffy lá em Onigashima. Graças a Deus. Vamos acabar o One Piece ali, né? Acabou com o Luffy morrendo. Acabou essa porra de ele morreu sorrindo. Não, morreu puto. Então, cara,
qual que foi o sentido de tudo isso? Beleza, você pode falar que o sentido foi o drama ali das crianças para gerar uma emoção no leitor. Só que no fim, o golpe do Somers era uma bosta, qualquer um conseguia dar um jeito, mas durante ficou 50 capítulos fazendo ai, tá espetando, ai, tá espetando. Aí, nossos sonhos são muito poderosos, sei que e tal. Aí chega uns random lá, destrói os sonhos, e aí chega os randoms do Chapéu de Palha mais o Sanji e derrota o Kirin aqui. A Gunko aparece lá com o Imu, e aí como é que resolve pra vencer do poder dela? Mata, e o cara não morre. Porra, mas One Piece que isso é impossível, inclusive, não pode ter morte. Ou o Chopper dá um soco no cara, dá um tapa, porque magicamente o Chopper esse tempo todo era o deus da floresta, ele tinha Hito, modelo pau no seu cu. E, mano, tô ficando muito puto já, cara. Eu tô todo capítulo, eu tô falando, não, eu acredito no Oda. Não, eu acredito no Oda. Eu acredito no Oda. Acredito no Oda. Porra, tá parecendo você querendo acreditar que tua namorada não tá te traindo, porra. Fã, tá nesse nível, fã de One Piece tá parecendo namorado de mulher que trai. É o último que decide largar a mão. O resto todo já sabe, mano, ela tá te corneando, mano, ela tá te corneando. Mano, vai embora, o cara. Não. Ela vai mudar, tá aí ela mudando aqui, ó. Tá aqui ela mudando, aqui, ó. Aqui ela mudando. Porra. Não, cara. E não é... O flashback que a gente teve do Loki foi muito bom. Eu adorei. Meus vídeos todos são elogiando o flashback. Tanto a parte do Loki quanto a parte do Shebeck. Eu adorei os dois personagens. Falei, cara, o Oda aqui tá mandando muito bem. Antes disso teve flashback do Kuma também, que foi muito bom. Egghead foi horrível. Aí você tem a parte de God Valley, que eu falei em God Valley, ó, tá mais ou menos. O início foi legal, o meio foi muito ruim, o finalzinho foi ok. Mas tá estranho. Aí nego, não, God Valley foi incrível, sei que e tal. Aí agora tem um monte de gente falando, pô, God Valley foi meio assim, né? Aí já tá mudando a percepção, igual o Ano. O Ano você não podia falar mal antes. Eu lembro até hoje, quando o povo comentava nos meus vídeos, espera o narrador chegar em um Ano, ele vai descascar, o Ano é um arco horrível. Aí tinha 100 comentários xingando o cara de idiota, leigo, sei que, não sabe de nada, ou da gênio, e pá. Hoje em dia, tem muita gente criticando o Ano. Vai ser a mesma coisa aqui. E aí, vai ter que vir os caras no comentário de novo. Comentaram no meu vídeo de Jujutsu Kaisen mais recente. Dessa vez terei que concordar com o narrativão. Porra. Cara, demora, mas numa hora a pessoa concorda, né? Quando sai os óculos de fã, né? Porra. Não, cara, isso aqui foi ruim. Desculpa, gente, foi ruim. Não tem como dizer que foi bom, cara. Porque ele tomou... O grande problema foi resolvido com um golpe de 3 personagens. O grande problema é resolvido com um tapa. O grande problema é resolvido com um dash corte. Quais foram as consequências dos gigantes endemoniados? Me diga. Desde que o Luffy virou o Nika, nada mais parece que tem peso. Luffy já venceu de Almirante e ninguém nem notou. Ele tá frente a Imo e a cena N tem peso. Eu tenho meus problemas com o Luffy Nika. Eu acho legal a dinâmica de combate dele atual, mas eu acho que tem muitos problemas em volta aí, principalmente na apresentação dele. Apesar de eu achar que foi uma boa adição pra história em geral. Mas tem muita coisa que tá acontecendo aí que eu não sei se é só o Nika ou se é o Oda não conseguindo escrever direito. Ele randomizou esses gigantes demônios e todos perderam com um golpe. Mas se fosse necessário que eles enrolassem alguém, eles seriam insanamente fortes. Exatamente. Exatamente. Me diga quais foram as consequências desses gigantes aqui. Nenhuma. Não aconteceu nenhum tipo de dinâmica interessante para a solução do problema. Não tiveram um grande plano para resolver a situação com algum tipo de risco e chance de dar errado. Por exemplo, o que acontece em Dressrosa. Gente, parece que vocês não podem esquecer do que o Oda já fez. Lembrem de Dressrosa. Lembrem do plano para liberar os brinquedos e tal, onde eles têm que descer no porto escondido, aí eles encontram a Sugar, e aí ela transforma a Robin no boneco, e aí o Usopp se fode pra caralho. Cara, é muito legal. É muito bacana.
A gente tá trocando esse nível de escrita por isso. E as pessoas estão elogiando, cara. E tá todo mundo falando que tá bom. Quer dizer, eu não sei se tá todo mundo falando que tá bom, porque eu não vi muitos comentários na internet desse capítulo. Não teve um plano, não teve nenhuma consequência, não teve uma dinâmica legal pra resolver o problema, não teve nem ação boa. Não teve ação boa. Não teve nenhuma luta com os gigantes. Não teve. Você tem quadros de golpes de personagens diferentes. Mas a gente não viu uma luta real entre, por exemplo, o Dory versus o Brog, ou o Dory e o Brog contra algum outro gigante relevante. Até porque não tem outro gigante relevante. A gente tá há 50 capítulos, sei lá, nessa porra desse arco, e não temos gigante relevante fora o Loki. Nada foi construído. E a gente tem um monte de combate aqui que no final não dá nada. Essa ilha, antes do ataque de Imu e depois do ataque de Imu, até o momento, não tem diferença. O status quo permanece o mesmo, fora... Beleza, tem o negócio do Loki, né? O Loki agora coisou, mudou de lado, ficou bonzinho. Vamos dizer Esses assim, né? gigantes demônios servem de construção para no arco final ter fanservice de Sanji demônio versus Zoro, Garp demônio versus Kobe, Sabo demônio versus Luffy. Se for isso, pode dropar One Piece já, que o Oda já morreu e foi substituído. Fora o Loki, né? Fora o Loki, essa invasão não resultou em nada. Não teve nenhuma consequência negativa. Beleza, agora as crianças gostam dos pais, dos guerreiros, ok e tal. Mas olha o nível da parada em comparação ao resultado dela. É só bobo. É só bobo. O governo mundial constantemente é incapaz de fazer as coisas mais óbvias. Cara, em Egghead eles não conseguem pegar a Robin. Você tem todos os Gorosei lá, eles não conseguem nem pegar a Robin. Mil e uma vezes, né? Em Dressrosa eles não conseguem pegar a Robin. Em Egghead eles não conseguem pegar a Robin. Em Hellbeth eles não conseguem pegar a Robin. Mas eu até relevo isso. Isso eu não ligo muito, não. Mas dá pra ver que o Oda não tá conseguindo fazer um malabarismo. Tem muita coisa que ele tá fazendo malabarismo. E aí essa batalha aqui, todo esse exército de gigante... botaram fogo em Elbaf. E o que de Elbaf foi desenvolvido? Teve a escola lá, a biblioteca. A gente sabe que tem uma biblioteca e tem livros lá dentro. Só isso que a gente sabe. Mais nada. Aí tá pegando fogo, oh meu Deus, tá pegando fogo. Mas daí a gente não tem conexão nenhuma com a cidade, a gente não tem conexão nenhuma com as pessoas. Não tem nada. Não tem nada. Então assim, essa invasão foi uma grande perda de tempo do ponto de vista da escrita. Mas narrador, como é que você ia fazer o Loki ficar, entre aspas, do bem? Ou fazer alguma coisa? E como é que você faria, né, pra gente ter essa mudança das crianças pra ele? Você pode manter a mesma dinâmica. Mas primeiro, você não precisa perder muito tempo. Se isso aqui nunca vai dar em nada, se é só um motivo para deixar os personagens ocupados, o Oda sabe muito bem fazer isso. Luta off-screen. Se o Zoro lutou off-screen contra o Lute em Egghead, por que os gigantes aleatórios não podem lutar off-screen? Por que eles têm que gastar 10 páginas aqui na minha frente, lutando golpes individuais em momentos diferentes e acabou? Por que eu preciso ver 10 páginas disso? Eu, leitor hipotético, né? Normalmente o que aparece na página é relevante. Aqui está sendo usado puramente para enrolação. Então você podia, primeiro, ter poupado muito dessa luta no off-screen para focar no que importa. Dar destaque aos Cavaleiros Sagrados ou a outras coisas relevantes. No caso, os personagens principais, um desenvolvimento de world building mais relevante, um impacto emocional mais intenso, em vez de ficar gastando tempo com coisa inútil. É isso que eu fico, mano. O Oda sabia administrar tão bem o tempo das coisas. A forma que ele fazia isso em outros arcos era tão bem feito, na maior parte do tempo. Então quando chega nisso aqui, cara, se fosse outro mangá fazendo essas mesmas coisas, quem tá elogiando e falando que tá tudo bem, ia tá xingando pra caralho sem parar, dizendo que o outro mangá é um lixo, que isso, sei o quê.
E poucos mangás que eu li na minha vida fazem umas coisas tão aterrorizantes quanto a gente fez nesse capítulo aqui, tá? Porra! Não, esse vídeo vai ser muito mais negativo do que positivo, porque o capítulo foi ruim. Ponto. E eu estou revoltado. Eu estou revoltado porque estou me sentindo insultado por esse capítulo. Mas continuando, né? A gente tem a chegada do Loki. É engraçado aqui a parte da Nami dando bronca e o Luffy brigando com o Loki e tal. É legalzinho, são interações bacaninhas. Essa parte aqui eu acho legal. Eu prefiro muito mais One Piece, às vezes, quando tá nesse ponto aqui, do que quando ele tá fingindo que sabe fazer luta. Porra, se o Oda não quer mais fazer luta e não sabe mais fazer luta, no nível de organização que ele tá da história, não faça luta, porra. Poupe-nos de 10 páginas de enrolação. E aí é legal que ele solta um raio, né? Mas o Luffy não sente nada porque, teoricamente, ele é de borracha, né? Mas não é. Não é. Mas é pra não ser. Enfim, ele é Deus. Foda-se. Nada funciona nele. Acabou, não. Já tô ficando Black Pill já aqui nessa porra. E aí, a gente vem aqui pra a Gunko, que tá assolando o Brook e o Usopp, que apareceu aqui também. Assim, né? É aquele negócio. Isso faz parte de conveniência de história que tá ok. Não é um problema necessariamente, tá? Até porque o Usopp já demonstrou ter uma resistência absurda pras coisas. Mas a Gunko também tava mentalmente instável, né? Voltando, a consciência dela vindo e voltando. Mas a Gunko não obliterar o Usopp aqui, né? Em todos esses momentos que tava acontecendo alguma coisa, é meio engraçado, né? É construção de drama. Isso aí é coisa de história. Isso aí eu não vou encher o saco. Eu tô sendo chato aqui porque eu tô com raiva. Pra mostrar, caralho, a Gunko não consegue nem matar o Usopp rápido? Porra! Tô ficando bravo. Mas beleza, o Usopp tira mais algum tiro aleatório aqui, que ele já deve ter tirado esse tiro aleatório em algum outro momento da história, eu não tô lembrado. E aí, tem essa cena aqui. Eu não senti nada. Esse capítulo pra mim foi horrível. Desculpa. Esse capítulo pra mim foi horrível. Eu caguei. Pela primeira vez, lendo um capítulo de One Piece, eu realmente caguei. Não gostei. Nada. Eu acho que essa é a primeira vez que eu realmente... Assim, tem algo que eu gosto do capítulo, né? Eu gosto dessa parte aqui. Eu gosto dessa parte, é legalzinha e tal, bonitinho. Eu gostei dessa parte aqui, mas nossa senhora. Alguém tem algo para discordar de mim e falar, não, narrador, tem essa perspectiva Como que você que não viu, o você tá com muita chegou raiva à aí? toa. Capítulo passado ele tava com o grupo da Nami e do nada nesse capítulo já mostra ele lutando com Imo? Porque One Piece hoje em dia é uma série de conveniências de roteiro, é por causa disso. Só que a gente tende a ignorar porque a emoção é muito forte. Mas quando você tira a emoção da jogada, você vai ver que o Oda bota a personagem onde precisa estar sem nenhum tipo de justificativa. E quando a justificativa é o Zoro tendo dificuldade de lutar contra o Lute, off-screen, aí quando precisa voltar pra história, o Zoro fala, preciso voltar, e com um golpe solo Lute. É isso. Alguém tem algum contra-argumento, na moral, vai falar, narrador, você tá muito irritado, entendo que você tá irritado, mas perceba, olha só isso aqui, olha só aquilo ali. Alguém tem alguma coisa assim pra dizer? Ou não vale falar, mas eu gostei, porra. Qual que é a diferença do seu gostar pro meu não gostar? Não, vamos ter que ter argumento. Você tá com raiva à toa, Narra. O Oda fez isso porque chegou o arco do Chopper no live action. Aí a Jump pediu pra pôr o arco do Chopper no mangá também. Ele é gênio visionário, marqueteiro demais. Eu sei que é uma brincadeira, mas as pessoas adoram falar o Oda não segue sugestão de nenhum editor, isso aqui e tal, ele faz o que ele quer. E na verdade isso é parte verdade, né? Ultimamente os editores não conseguem disputar com o Oda. O Oda sempre falou que ele teve resistência a fazer o que o editor pedia. Mas ultimamente, nos últimos anos, no momento que a história foi ficando cada vez pior, o Torishima mesmo falou publicamente várias vezes que a Jump não tá fazendo trabalho direito com o Oda, que tá deixando ele fazer o que quiser, e não era pra fazer isso. Vão falar que a gente Era pra odeia fazer ele os fazer melhor. gigantes, mas quem odeia eles de verdade é o Oda não dando respeito nenhum para eles. Os últimos capítulos N tem tensão. Aí
Então o Oda realmente não tá tendo uma poda, cara. A vantagem, tipo, um bom editor faz o autor ir no 200%. O Oda aqui tá indo no 50%. Então nem isso seria uma desculpa, porque o Oda não escuta o que o editor fala. Então se o editor falou que é pra botar o arco do Chopper, o Oda não fez isso, porque ele não segue o que o editor fala. A questão é, dá pra salvar? Dá. Assim, uma teoria que passa pela minha cabeça é: o fim tá muito mais próximo do que parece. É tipo, acabar a história em 2030, acabar a história em 1.300 capítulos, 1.500 no máximo. 1.500 é muita coisa, né? 1.300 capítulos. Rusha a história inteira até o final e desenvolve bem o final, mas tudo até o final é rápido pra caralho. Uma opção. Aí você sacrifica uma parte da história pra manter o final bom. Mas alguém... Ó, no momento ninguém mandou um argumento. Todo mundo meio que concorda comigo que em outros vídeos da gente analisando o capítulo, quando eu tinha algumas críticas, algumas pessoas chegavam com contrapontos. Que eu discordava na maior parte das vezes, mas aposta tinha. Quanto que os comentários do vídeo vão ser. Pela primeira vez concordo com o narrativando. Não acredito muito não. Normalmente a galera de One Piece tem muito apego emocional na obra e as críticas são bem mal recebidas. Ninguém mandou um contraponto, é porque não tem contraponto. Não, tô esperando, vai que, né? Sei tem que invocar o Punk Records. Cadê o Punk Records aí? É a última bandeira aí, é o último bastião. Não vai comentar sobre como o Luffy ficou pé da vida com o Usopp e o Brook quase mortos? Mas Egghead, quando o Vegapunk tava do mesmo jeito, ele só teve uma reação engraçadinha e continuou rindo em seguida. Não vou comentar porque pra mim porque esse capítulo não importa nada pra mim. Não dói mais, sabe o meme do Obito? Não dói mais. Tá vendo? Nem dói mais, tem um buraco. Cara, você acha que esse foi um dos capítulos que eu menos gostei de One Piece na minha vida? Esse capítulo aqui foi pique... Cara, até o arco do Fox teve coisa mais relevante que isso aqui. Meu maior medo é esse Dome Reverse estar sendo usado como semente narrativa para Luffy X Loki vai ser extremamente broxa. Cara, se tiver isso, você vai ter que ter muitos capítulos pra desenvolver essa luta. Porque senão ou vai ser muito rápido e desinteressante, né? Então você vai ter que ser longo. E se for longo, você tem que resolver todas as outras pendências do arco, é uma possibilidade, né? Que é o que tá acontecendo, pra focar só nessa luta. Mas se essa luta demorar muito, o que isso vai significar? O que essa grande luta significaria pro Luffy? O que essa grande luta significaria pro Loki? O que essa grande luta... Ela seria pra cumprir a profecia de Elbaf, que tem o dragão e o Nika lutando e o caralho? Nem sei se tem essa profecia exatamente, mas... A gente pode ver o que vai acontecer. Vou repostar porque não sei se tu leu a cena do Usopp. Foi boa ou tá fazendo o Usopp se frustre em tudo que tá tentando desde que chegou em Elbaf? Isso vai fazer o Usopp tomar alguma atitude diferente no futuro do arco, que vai ser a tal redenção? Sei lá, mano. O Nika estragou o Luffy. O jeito de lutar e a forma é Gear 5, e isso é legal. Mas a entidade Nika ser atrelada ao Luffy estraga tudo o que ele é e já foi. Eu também não gosto muito, não. Então, assim, eu não sei, não dá pra saber o que vai acontecer. Loki versus Luffy ia ser um negócio ruim? Não dá pra saber. O que eu posso falar é que, se isso acontecer, você tem que ter alguns capítulos pra desenvolver essa luta, porque senão essa luta vai ficar desinteressante. E isso vai ter que significar alguma coisa, seja para os personagens ou seja para o momento dramático de world building, o que é uma possibilidade pra você fazer profecias de Elbaf e coisas do tipo acontecerem. Você vai ter Imu versus Loki, versus o dragão versus Nika, que vai ser meio parecido com o mural. Então é uma possibilidade. Mas o que isso vai significar pro world building? Quais são as consequências disso? Tem que ter uma grande revelação, tem que ter um grande acontecimento, tudo mais. Se algo assim acontecer, vamos ser sinceros. Vamos dizer que acontece uma luta equivalente à luta antiga, do mundo antigo, caralho, é o dragão versus Nika versus Imu. Cara, o que existe depois disso?
a gente não tem como voltar para coisinhas idiotas e lutinhas bobinhas depois de algo tão grande e relevante assim. Isso é luta de setup pro final da história, não essa luta, mas... O foda é que eu você li 1000 começa ela, capítulos do Luffy fazendo seu nome no mundo. Daí quando ele chega em frente ao rei do mundo, ele chama ele de Nika e não Luffy. Pô, isso aí é meio brutal mesmo, né? Tá, isso aí é meio... Nossa. Olhando desse ponto de vista é meio triste, né? Caralho. Realmente, né? Nossa senhora. Ok, isso aí é meio... simbolicamente meio cagado mesmo, né? Putz. Caralho, agora... Nossa, mano, na cara não, pra não estragar o velório. Porra. Aí acabou a graça. Verdade, né? A história não é mais sobre o Luffy, a história agora é sobre Mu versus Nika. Sabe? O Luffy é só um receptáculo pra isso. Espero que o Luffy meta eu não sou Nika, meu nome é Luffy. No próximo capítulo, sei lá, alguma merda assim. Mas pensa comigo, se você tem uma luta Imu versus Nidhogg versus Nika, isso é setup para o momento final da história. Não quer dizer que a história vai acabar aqui, essa é a luta final. Não. Mas isso é um momento para o final da história. É um marco que vai criar toda a linha de acontecimentos para o final da história. Não tem como você ter um grande momento assim, uma luta assim, e não dar em nada, né? Em consequências gerais, não só para o world building que a gente estava falando, mas para a trama da história. Só que eu não acho... se eu pudesse apostar, eu apostaria que não aconteceria. Que iria ter alguma complicação entre eles, só que ia ser mais um skirmishzinho rápido, e depois Enmu ia sair daí. E aí, então, teríamos a construção para ter a primeira batalha deles, ou as próximas, né? Em vez de fato, a gente ter uma batalha real aqui. Mas se botar Loki maligno contra Luffy, Nika... Eu não vejo, assim, eu não ver pra onde isso vai dar não significa que não vai acontecer nada. É função do autor impressionar a gente com coisas que a gente não imagina que vai acontecer na história. Beleza. Então nisso, como a minha mente está muito afetada no momento pelo capítulo ruim, eu vou ter dificuldade de imaginar saídas interessantes pra isso. Porque eu só estou muito frustrado. Entendeu? Esse capítulo me frustrou. O Usopp também, o Usopp vai fazer alguma coisa, tá só enrolando ele e tal. Mas o que o Usopp vai fazer? Vamos ter alguma coisa legal? Assim, talvez tenha um momento que o Ratatouille vai encontrar o Usopp, e o Usopp pode ser, né... Enquanto, por exemplo, tem o Luffy lutando, e o Loki lutando contra o Imu, o Ratatouille encontra com o Usopp, mas aí teria que ter um desenvolvimento do Usopp para ele ser capaz de levantar o martelo, e aí o Usopp vai lá e consegue dar um pancadão na cabeça de Imu, que faz ela voltar ao normal. Com a Gunko, né? É uma chance do Usopp fazer alguma coisa. Mas o que as pessoas esperam que o Usopp vá fazer de grandioso? Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei, tá muito bagunçado a história, cara. Não tem como prever o que tá acontecendo, porque tá tudo bagunçado. Assim, boas histórias, você realmente não tem como prever o que tá acontecendo. Só que você consegue analisar os capítulos e fazer inferências, Será que ainda dá tempo de no próximo arco o Barba Negra tirar a fruta de Nika e aí o Luffy comer a Gomu Gomu no Mi? Sei lá, cara. Sei lá. Mano, não me pergunta essas coisas, não. Não me pergunta essas coisas, não. Tô puto. Então, assim, boas histórias, você consegue... Não sabe o que vai acontecer, mas você consegue fazer umas inferências através da forma que elas estão sendo construídas. Você fala, cara, o diálogo tá muito interessante, a trama tá muito interessante, o gibi tá interessante, o desenvolvimento de personagem tá interessante, eles apontam pra caminhos específicos e tal, sei que. E o legal é que o autor não entregue... Essa é uma frase famosa do Brandon Sanderson, né? Você não tem que entregar a primeira solução que você pensou pro seu leitor. Nem a segunda, nem a terceira. Você tem que entregar a quinta solução. Porque ela vai fazer sentido e o leitor não vai ter pensado nela. Ele vai ficar surpreso. Só que o que acontece com histórias ruins também, que não é o caso de One Piece, mas ela tá num capítulo ruim, então é específico pra isso aqui, né? É que as coisas estão tão desorganizadas que você fica, cara, a história tá fazendo tanta bagunça de uma forma negativa que você fica, porra,
Até alguns, não todos, algumas pessoas vão até se desconectar dela, que é meu caso. O Killian passou o arco inteiro correndo até chegar a hora de ser randomizado, pois é. E forçaram power-up pro Chapéu de Palha. Eu acho isso terrível. Ou mesmo que antes fossem buchas e ficaram presos 300 capítulos sendo... Quê? Os mesmos que antes foram buchas e ficaram 300 capítulos sendo inúteis totais. E agora, de graça, eles simplesmente derrotam o humano fora da tela e ainda sem dificuldade aparente. Eles estão tirando sarro com ele. Mano, que bagulho forçado, que terrível. Que horrível, me deixa triste. O mangá de One Piece é minha obra favorita, fico triste com isso. Antes estava aceitável, em média de capítulos ok, mas agora, depois disso... Cara, assim... Pelo menos pra mim, o presente de One Piece muitas vezes está sendo inferior aos flashbacks. Porque os flashbacks parecem histórias autocontidas com um número de personagem muito menor para ser trabalhado, que ele tem permissão para ter consequências e para fazer coisas impactantes para a obra. Então você tem o flashback do Shabek, e do Loki, e do Kuma. Enquanto o presente não pode ter consequência, tem 1 zilhão de personagem, e tem que enrolar pra cacete, por algum motivo. Eu tô errado por ter achado um capítulo ok? Ô Tuco, ninguém tá errado ou certo por ter gostado ou desgostado de algo. Gosto pessoal é uma coisa que vai variar muito. Às vezes você valoriza tanto, mais tanto, mais tanto a comédia que você riu disso aqui e pra você valeu a pena. E tá tudo bem. Cada um pode gostar do capítulo ou desgostar do capítulo. Eu só tô mostrando algumas questões que me enfureceram. Né? Que é essa enrolação aqui, a falta de necessidade, a forçação de barra pro Chopper, a falta de tensão, consequência, impacto, a má apresentação dos Cavaleiros Reais, a má execução do power-up dos personagens, entendeu? E outras coisas que a gente comentou. Tá errado sim. Ou você pode estar errado também, Tuco. Desculpa, é isso aí, você tá errado. Então, sei lá, cara. Recomendo. Pra quem gostou do capítulo, recomendo ler outros mangás. Recomendo ler outros mangás, viu? Poxa, tá precisando, cara. Vamos aumentar o repertório aí, porque o negócio ficou complicado. Acho que a gente foi juvenil. Quando ele tirou o Shenrock de tela, já dava pra gente imaginar que esses cavaleiros seriam randomizados. Não, você está fazendo... Você está prevendo o passado, o Vinícius. Você está prevendo o passado. Todos os cavaleiros foram apresentados como pessoas perigosas e mesmo que eles fossem mais fracos do que o Shenrock, que realmente fica implícito, e até explícito de certa forma, as soluções dadas pela história para acabar com eles e a forma dramática que isso é executada, dramática no sentido de como o drama se desenvolve, né? Ou seja, no caso, não tendo drama nessa situação, é ruim ainda. Então... uma coisa não justifica a outra. Narzo, você acha que a qualidade de One Piece vai piorar daqui pra frente? A qualidade de One Piece já piorou pra time skip pro pós-time skip. Aí ficou subindo, descendo, e um ano decaiu vertiginosamente e continuou decaindo até agora. Então assim, eu sei que vou ser xingado nesse vídeo. Nesse vídeo eu também me exaltei um pouco mais, soltei minhas frustrações. Mas, cara, é complicado. Você admirar pra caramba a história e ver isso. No capítulo, o Luffy fale que o nome dele não é Nika. Fala que ele é o Luffy, que ele nem conhece esse tal de Nika. Mas acho que nesse ponto da história, os Sons de One Piece estavam tentando falar, não é reencarnação, não é igual Naruto, não é igual Naruto, ah, meu Deus do céu, cara, é igual Naruto. É vontade herdada, cara, é vontade herdada. Não, acabou a vontade herdada. Vontade herdada acabou na metade no final do arco do Sanji. Acabou a vontade herdada. Na minha opinião, o ato 1, 2 e flashback de Oden são muito bons. Onigashima que é ruim, e começou na pandemia. Acho que o Oda morreu de Covid e substitui. Inclusive eu aguentei a fazer a análise de um ano até o Onigashima não, até o final do arco do Oden. Depois não tanquei mais não. Gente, desculpa, tipo, a história está se construindo para ser... Assim, eu não tenho problema com destino e criança da profecia. Eu não ligo pra isso. O negócio tem que ser bem feito. E o Luffy Messias, eu não tô gostando, cara.
Narras, coloca no título e na thumb, pior capítulo de One Piece, pior que Naruto. Aí na thumb tem aquela imagem de você chorando, vendo Jujutsu Kaisen. Fica a sugestão aí pro editor. Só eu espero que o Luffy fale que o nome dele não é Nika, né? Mas eu acho que a história já apontou para um lado muito específico, sabe? A vontade herdada desapareceu em boa parte e virou destino, né? Você vai ter uma tripulação que todo mundo ali vai ser príncipe, princeso, entendeu? Destinado. Todo mundo ali, o Chopper é Deus, vai ser todo mundo, que nem foi garantido, né? Nem foi confirmado isso, mas uma teoria. Mas você vai ter só um monte de... Pô, no final da história, One Piece, né? É sobre um monte de nobre filhinho de papai indo salvar o mundo, né? Tudo bem que eles são filhinhos de papai no papel, né? Mas eles foram sacaneados pela vida, né? Eles foram... são herdeiros, é tipo a história de Conde de Monte Cristo, né? É um herdeiro que é botado numa prisão e depois ele volta para recuperar o que era dele. Aqui todos os Mugiwara são incrivelmente especiais e nobres e importantes, que perderam tudo e vão recuperar eles, igual a toda a história de One Piece. Vamos tirar um governo tirânico e botar uma monarquia legítima no local. No final, todo mundo é príncipe, princesa e princeso. E é isso. Fã de One É Piece verdade. tem que apanhar na rua. Inclusive Não, cara, o Luffy não. já disse que ele e o Nika são totalmente diferentes. Uns 50 capítulos atrás, ninguém lembra. Calma aí, aqui tem que apanhar na rua, cara. Calma. Vai com calma, cara. Vai com calma. Rei Leão japonês. É tudo Kimba, Rei Leão. Tudo a mesma coisa. Já era. Acabou-se. Essa é a verdade. A verdade dói. É nepopice mesmo. No final, todo mundo herdeiro legítimo que foi tirado que era por seu por direito. E agora eles estão voltando para pegar o que era deles por direito. É isso. Imu chamou o Luffy de Joy Boy agora de Nika. Mano, falando de Joy Boy, e Zunesha que chega lá em um ano e fala Joy Boy! E depois vai embora. Foda-se. Cagou. Sumiu. Não, mano, nossa. Caralho, mano, Mano, eu vou ser realmente taxado de hater de One Piece vestindo Vocês têm uma noção camisa que de o One Piece mangá que eu teve 1000 fiz, encomendei pra capítulos e mim. os nomes importantes para conclusão, Imo, Nika, Davy Jones, Rox, foram introduzidos anteontem? Não, assim, eles serem introduzidos no final da história, desde que seja bem feito, não tem problema, porque o antes da história tá tratando de outras coisas que estavam sendo bem feitas. Você apresentar algo no final da história não tem problema, desde que aquilo seja bem trabalhado. Ser apresentado no final da história não é característica de qualidade, não é determinante de qualidade, é apenas uma característica. E aí vai depender de como é trabalhado. O Shebeck ser apresentado no final da história, eu não achei que foi ruim. O Loki, eu também não achei que foi ruim. Tá bom? O Davy Jones nem apareceu ainda, a gente não sabe de nada. E Mu já tá cozinhando tem um bom tempo. Então, assim, tem coisa que vai ser mais súbito do que outras, vai depender da execução. Mas tá bom? Então, assim, mas tá bom, não é mais. Mas entendeu? Não é que seja. Ah, apareceu no final, então é ruim. Não, como é que isso foi trabalhado? O Shebeck, por exemplo, não tem nenhum problema com isso. Não, o Shebeck é citado pela primeira vez no capítulo 900 alguma coisa, né, gente? A conversa no capítulo de Reverie com a Marinha lá embaixo. Ele é comentado antes de um ano. Depois que comprei a Chita no Joy ontem, li 378 páginas sem perceber de tão bom que é. One Piece nunca fez isso. Brutal. Virei saudosista do nada kkkkkk. Mas é isso, gente. Esse capítulo pra mim foi ruim, pelos motivos que eu falei. Não tô animado. Não. Fico até. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo só reclamando. Os vídeos que as pessoas falam que eu reclamo, na verdade, são vídeos que eu explico técnicas narrativas, né? Esse é um vídeo que eu reclamei mesmo. Só reclamei. E usei algumas técnicas de desculpa pra ilustrar as coisas. Mas eu reclamei pra caralho. Fazer o quê? Horrível. Horrível, 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 horrível. Capítulo de enrolação. Insultou a inteligência de qualquer leitor que tava acompanhando as coisas com carinho, com cuidado, pra admirar a escrita do Oda. Quem só tá lendo pela história, ok. Alguma coisa vai, eu acho. Eu acho que não, mas alguém vai gostar. Mas quem tava acompanhando porque admira a escrita do Oda, porque lembrem o que eu falei. O que me fez gostar de One Piece primeiro,
Eu não gosto do tema de pirata, eu não gosto da comédia do Oda, eu não gosto do traço do Oda, eu não gosto de nada. Mas eu admirava muito a habilidade de escrita do Oda, que foi que me fez ficar com One Piece. Falei, esse cara manja demais, como é que ele faz isso? Meu Deus do céu, o cara é gênio. E a sensação de aventura. A sensação de aventura era muito interessante, muito divertida, muito gostosa de ler. O Pratime Skip tinha um ritmo muito gostoso. Isso me fez gostar de One Piece. Hoje em dia, aqui é o que sobra. L no chat, L no chat. Faz o L. É o que tá sobrando. Faz o L de Luffy. Faz o L de Luffy aí no chat. É o que sobrou pra essa porra da história. Mano, eu espero muito que ele consiga dar uma virada aqui. Os fechamentos de arco de One Piece, em geral, tendem a ser muito bons. Em geral, tendem a ser muito bons. Eu espero de coração que a gente consiga ter uma virada foda e que o final de um ano seja muito interessante. De um ano não. Tô traumatizado. De Elbaf seja interessante. Mas a esquizofrenia da comunidade de animes tem que acabar. Tá tendo muito vacilo. Não tem como. Você pode falar, não, tá, beleza, não ligo tanto. Mas não tem como admitir. Não admitir que tá tendo muito vacilo. Não tem como. Tá muito vacilo. Vou esperar aí que o final desse arco me faça querer voltar. Porque eu achei o início de Elbaf ruim. Fraco. Fraco pra ruim, né? Aí veio a revelação do mural, aí fica foda. Ali o meio de Elba foi legal. Aí a gente veio pro flashback, foi incrível. God Valley, início bom, metade ruim, final ok. Ok com coisas interessantes. E a gente voltou pra Elbaf. Eu espero que só seja esse iníciozinho do final que fique ruim. E que o final mesmo seja impactante pra caramba. Sim, eu lembro que foi o negócio do Lego, o início do arco. Eu critiquei pra caramba. É isso. Dá dislike no vídeo aí, fã de One Piece que vai me xingar nos comentários, tá? Eu tive que falar, mano. Alguém tem que falar a verdade. Saiam da ilusão, saiam da caverna de Platão aí, pelo amor de Deus. Tá estranho, cara. Tá estranho, tá estranho. O cara tem que dar uma pausa, soltar mensalmente. Dá um jeito. A história, o final vai ser ruim. O final vai ser. Se continuar assim, vai ser ruim, Atrapalha cara. porque as cartadas pro final de One Piece aparecem cedo. Os de Poneglyph, Raftel, Joy Boy, quando algo importante surge do nada causa estranheza. Depende, estranheza pra quem. Por isso que é um negócio muito abstrato. Então você tem que parar pra ver a execução das coisas. Então, algumas coisas vão ser bem executadas, outras não, e por aí vai. Mas tem que pegar, analisar com calma e tudo mais. Aparecer coisas subitamente não é, no final, não é algo necessariamente ruim, depende de como é executado. Mas como eu não vou pegar pra analisar isso agora, né, aí fica da opinião das pessoas. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. É isso. Ó, o Love Hero Day em Dressrosa, pô. O passado do irmão lá do Flamengo. Então é isso. Tchau. O vídeo mais bravo do canal secundário.